e internamente Manda o link. chamadas de troncos. Os experimentos incluíam injeções de doenças, desidratação controlada, testes de armas biológicas, testes de câmeras de pressão hipobárica, vivisecação, aquisição de órgãos, amputação e testes de armas padrão, além de muitas outras coisas. As vítimas incluíam não apenas homens, mulheres e crianças sequestradas, mas também bebês nascidos do estupro sistêmico perpetrados pelos funcionários dentro do complexo. As vítimas também vieram de diferentes nacionalidades, sendo a maioria chinesa e uma minoria significativa russa. Além disso, a Unidade 731 produziu armas biológicas que foram usadas em áreas da China não ocupadas pelas forças japonesas, que incluíam cidades e vilas chinesas, fontes de água e campos. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, todos os prisioneiros foram mortos para ocultar prova. Empresta esse bíceps aí, tio Sérgio. Não. Ninguém foi preso, todos foram perdoados e a maioria deles morreu de velhice aposentados. Ainda não tenham cometido crimes maiores do que qualquer campo de concentração da história. Não houve sobreviventes. Quando entramos no tema da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto é amplamente mencionado por razões óbvias, e o cidadão médio tem ao menos uma pequena noção do que aconteceu, mas o Ocidente pouco sabe das atrocidades ocorridas no leste asiático. A Segunda Guerra Mundial devastou a vida de mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, e de todas as áreas em que a Segunda Guerra foi travada, nenhuma esteve tão ativa quanto o que viria a ser conhecido como o Teatro do Pacífico. Na verdade, o Japão indiscutivelmente começou a guerra atacando a Manchúria em 1931, e também travou uma guerra. Na época, os nazistas ficaram assustados com o que os japoneses faziam. Ô louco. Ô louco. Será que era pouco satânico lá? Contra a China invadindo ela em 1937. Os distúrbios e convulsões que essas invasões causaram abalaram a China em seus alicerces. Desencadearam uma guerra civil e uma fome que provavelmente matou mais pessoas do que atualmente vivem no Canadá e na Austrália juntas. E durou até a libertação soviética do país em 1945. E de todas as atrocidades em que o Japão Imperial desencadeou sobre o povo chinês durante essa ocupação brutal, provavelmente nenhuma foi tão odiosa gratuitamente quanto as operações da Unidade 731. A unidade de guerra biológica japonesa que de alguma forma mergulhou em novas profundezas no que já era uma guerra genocida. Ô louco. Os japoneses não aceitavam a rendição e estupravam mulheres, moças e crianças. Você tá maluco. Calado, tio Sérgio. Calado você, Orlando! Seja bem-vindo, mas fica chill aí. Apesar do começo inocente como uma agência de pesquisa em saúde pública, a Unidade 731 acabou se tornando uma linha de montagem para doenças armadas, que se totalmente implantadas, poderiam ter matado todos na Terra várias vezes. Todo esse, entre aspas, progresso foi, é claro, construído sobre o sofrimento ilimitado de cativos humanos que foram mantidos como cobaias e incubadores de doenças ambulantes até que a Unidade 731 fosse fechada no final da guerra. Mas antes dela ser desmembrada em 1945, ela realizou alguns dos experimentos humanos mais tortuosos da história registrada. O Japão do século XXI não se assemelha em nada ao Japão dos anos 1940, assim como a Alemanha atual não se assemelha à era nazista. No entanto, é um fato que os japoneses do período da Segunda Guerra Mundial cometeram crimes horríveis. Atrocidades têm ocorrido em quase todas as nações e culturas da história. Elas acontecem com mais frequência quando são ordenadas e incentivadas pela liderança do país. Infelizmente, um dos ensinamentos da história é que muitas pessoas se tornarão verdadeiras bestas e monstros quando são encorajadas a fazer isso. Salve, Jasmine! Seja bem-vinda! Caraca. Cara, que esquisito isso aqui, hein? Esse MD é meio lero-lero da cabeça. Eles também foram... Não leem voz alta. Sim, eu já tinha um certo questionamento sobre isso aí. Tipo... Enfim, vou falar... Vou ler em voz baixa e pensar só em pensamento mesmo. As atrocidades do Japão foram tão absurdas que a Alemanha pediu pro Japão dar uma relaxada. Isso, ou sabem que não enfrentarão consequências legais por suas ações. Pelo menos não por parte do seu próprio governo. A história do Japão é marcada por uma transformação notável, passando de uma nação isolada e congelada no tempo para uma potência industrial moderna. Até o século XIX, o país foi governado por líderes militares, os shoguns, que impuseram um isolamento rigoroso, permitindo apenas a entrada de estrangeiros em uma pequena ilha. Tudo isso mudou quando o oficial naval americano Matthew C. Perry forçou a abertura do Japão ao comércio internacional
um assunto mó sério. Tio Sérgio vai ter sorteio hoje. Sim, sorteio pau na sua cara. Em 1853. Determinados a evitar o domínio estrangeiro, os japoneses se empenharam em modernizar o país rapidamente e impedir que acontecesse com eles o que ocorreria na China, que era subjugada por países europeus por meio de tratados desiguais e concussões territoriais. Com o imperador Meiji assumindo o poder executivo em 1871, os shoguns perderam influência, e o Japão embarcou Tela cheia, né, irmão? Os caras estavam tentando fazer um Resident Evil. É isso? em um rápido processo de industrialização e modernização militar. Surpreendendo o mundo, o Japão venceu guerras contra a China e o Império Russo, consolidando sua posição como uma potência respeitada. No entanto, a crescente influência japonesa e a sua busca por igualdade nas negociações internacionais levaram a tensões com as potências ocidentais, que viam o Japão como uma ameaça a seus interesses coloniais na Ásia. Na Primeira Guerra Mundial, Onde será que o Resident Evil se inspirou? Será que tem a ver? o Japão se aliou aos aliados e obteve algumas possessões alemãs no Pacífico. No entanto, muitos japoneses ainda se sentiam desrespeitados pelas potências ocidentais e viam o governo civil como ineficiente. Isso alimentou um sentimento de superioridade étnica japonesa. Lembrando que o jogo é japonês. Sim, mas foi tipo, é bem leve comparado ao que aconteceu e ao que acontece ainda, né? Enquanto algumas pessoas mamam ovo de japoneses, filho da puta. Não pode Ele- falar palavrão, não. Você vai fazer minha live cair, não pode falar palavrão, não. Ah, desculpa aí, gente. Reformulando a frase. Você tá falando sério? Vai. Você vai dormir lá na cozinha. Só dessa gracinha. Mas enquanto tem gente mamando o ovo desses japoneses aí, eles estão fazendo coisa pior. Coisa pior. Coronavírus não chega nem perto das bombas ainda que eles ainda vão soltar pra desgraçar com tudo. Aí vão os brasileiros, filho da puta, lá ver as muralhas, os caralho das coisas, um desinformado, pegar mais vírus, trazer pra cá pra fuder todo mundo. Vocês esperam, até o ano que vem vai ter uma quarentena de novo, tô até vendo. Vamos voltar pra época do TikTok de novo, gente. Relaxa. Em várias histórias tudo tem uma origem. Qual é a origem dessas coisas? A sua inspiração? Ah, Pelo visto, realmente não... Caramba, que esquisito, cara. É porque eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. E o YouTube boicota se falar. Eu não vou me arriscar a descobrir isso na prática, não. Porque no Resident Evil, o símbolo de um olho só é presente se o jogo... Calma. Por que no Resident Evil o símbolo de um olho só é presente se o jogo é de zumbi e não religioso? Justamente, é muito estranho, cara. Tio Sérgio é altamente analfabeto. E você é altamente esquecido. Fica vendo eu parando de ler seu comentário por 10 minutos. Duvida? E levou o país a se tornar uma ditadura militar fascista nas décadas de 1930 Calma aí, eu tava pensando num personagem bom pra fazer. Faz do... choque. Quê? Super choque. Ô, louco. Eu vou dar corrida no seu sistema. Na verdade, isso aí é do Apolo, né? Ele que derrubou as lives. Omni-Man. Seria da hora do Omni-Man, só que não tem nada em live action dele. Seria da hora o Omni-Man. Enfim, né? Vamos continuar aqui. em 1940. A ideologia militarista japonesa, promovida através da mídia e da educação, defendia uma obediência cega ao imperador, uma versão modificada dos princípios dos samurais e um desprezo por outras culturas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão impôs horrores à China, que foi influenciado pelo etnocentrismo japonês, que viu o povo chinês como inferior e sem valor. Essa mentalidade expansionista e imperialista do Japão resultou em graves consequências durante a Segunda Guerra Mundial, com a China sendo um dos principais alvos da sua agressão. As atrocidades cometidas pelas forças japonesas na China são testemunhas de como a ideologia extremista e o etnocentrismo podem levar a desastres humanitários. Se você quiser entender mais especificamente sobre a brutalidade dos japoneses e todo o background por trás dela, tem um vídeo completo aqui no canal que explora minuciosamente os porquês de tamanha devastação durante a Segunda Guerra. Em 1931, o Japão conquistou o território chinês da Manchúria e em 1936 invadiu a China. Uma brutal atrocidade seguiu a outra, sendo a mais conhecida delas o infame estupro de Nanquim de 1937. O país se tornou um vasto laboratório humano, onde as pessoas foram submetidas não apenas à guerra moderna, mas também foram usadas como cobaias pelos militares japoneses para aprender sobre... Essa tatuagem da mão do tio Sérgio é muito de gangster. Pena que ele não é negrão doce. Eu tô suave, irmão. Sou homem de verdade, me respeita.
Tio Sérgio, você tem alguma ligação com o movimento gay? Não. Ligação nenhuma. É por isso que eu não ligo pra isso. Entendeu? Tá que pariu, viu? Na pornografia japonesa, são os de maior acesso. Você tá maluco. Você tá maluco. É, porque ficou enraizado esse tipo de coisa, né? Sobre armas químicas e biológicas. A guerra em si, as estimativas de perdas chinesas entre 1936 e 1945 variam de 15 a 20 milhões de pessoas entre militares e civis. Olha e isso, um dos cara. responsáveis por aumentar essa contagem foi um monstro chamado Shiro Ishii. Ishii era um médico, nascido em 1890. Junko Furuta, não conheço. Não conheço. E se eu fizer uma tatuagem dessa em mim, vai parecer que eu nem fiz de tão negrão gangue. Então não faz. Eu quase fiz um comentário a respeito disso. Então não faz. Ué, se não vai aparecer, você vai fazer pra quê? Você é bobo? Jogar dinheiro no lixo? 1992, em uma família de classe média estabelecida. Ele se tornou médico em 1921. Só se fizer tudo branco. Racista. Bora voltar aqui? Bora voltar aqui? E ingressou no exército como cirurgião. Ishii era fascinado pelo processo de infecção e após uma viagem aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial na Europa, Como que eu não vou olhar? Vou ter que tirar os olhos. Cara, você percebe que em qualquer lugar você pode acabar sendo incriminado? A partir de agora, você olhar uma mulher por mais de 5 segundos é considerado um crime. Imagina você no centro da cidade, na hora de pico. Imagina você provar, você ter que tentar fazer a parte de provar que você olhou pra uma mulher por 4 segundos e não 5. E ela tá jurando de pé junto que você extrapolou o limite de segundos. Vai ter que virar Bird Box, acabou. Estão me atacando, vê minha live. Ô, irmão. passou a se interessar pelas possibilidades das armas químicas e biológicas, depois de passar 2 anos nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e conversar com os Repetindo, o Japão Puta, como... vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, presidiário, fedida, otaka, filha da puta, desenelada, golda, paranoica, louca, dona, sem amigos, monoteta, professor loucona, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, veia, lampela, meletriz, paquita, mal comida, alebentada, lixo, cholume, sua mãe é uma puta, sua melda, sua bolsa, sua pola, cuzona completa! Repetindo, o Japão, como um país respeitoso que é, como se vende ter... Eu sou honesto, mas se você ficar com o bolso, eu vou ficar encarando ela. O que tem a ver, porra? O que tem a ver, caralho? médicos e oficiais que haviam lutado, Ishii foi reconhecido como um especialista no campo de armas de destruição em massa. Em 1936, ele recebeu ordens para formar uma nova unidade militar japonesa, oficialmente chamada de Unidade de Purificação de Água. Os homens iam ter que andar olhando pro chão. Tá vendo? No final das contas, você sabe que isso é um absurdo, Sammy. Não tem como, cara. Não tem como. Pô, quanta gente... Não, falando sério mesmo. Quanto homem... Não dá nem pra chamar de homem por aí que faz coisa muito pior, que acaba com famílias inteiras só pelo seu bel prazer, que vai lá, cumpre a sua pena, ou paga uma fiança e sai da cadeia de cabeça erguida. Sério, tipo... Então, assim... Eu acho que a gente tá perdendo o foco aqui. A gente tá desviando do foco do que realmente deveria ser considerado um crime. Deveria ser tratado como crime que é mesmo, né? Imagina aí descobrir que sua filha ficou sumida por mais de um mês e que sofreu mais de 15 estupros por diversas formas e agora é alvo de prazer 2D de pupunheiro. Você é louco.
Às vezes alguém passa bem... Às vezes alguém passa bem na frente, faz um movimento chamativo ou só entra no campo de visão. É o reflexo olhar rapidamente. Sim. Sim. O que importa é exatamente o que eu fiz. Não ficar encarando. Desviar o olhar e seguir meu treino. Sim. Por que você mandou F? Caiu? Número 371, ela ficou conhecida como Unidade 731. Ishii foi acompanhado por outros médicos. Sobre isso da Junko, não sei se lei em voz alta cai. Não, se cair, foda-se também. Essa live aqui fugiu completamente do protocolo já. Vou acabar. O maluco escrevendo tatu com U. Você tá maluco. Por que esse símbolo de carregando, sendo que tá... Ih, tá memes aqui mesmo, hein? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Tá ok aí? Como é que tá? Ô, louco. Caiu não. Aí, voltou. Live tá boa, vambora. Incluindo seu segundo em comando, o Dr. Hisato Yoshimura, e uma equipe de assistentes. A base da Unidade 731 era uma antiga fortaleza e campos de prisioneiros, onde até 1000 pessoas poderiam ser alojadas ao mesmo tempo. Ao longo da sua existência, que durou até o final da guerra, estima-se que a Unidade 731 matou entre 200.000 e 300.000 pessoas. A maioria das vítimas não foi morta por fuzilamento ou enforcamento, como era comum nas execuções, mas sim em experimentos médicos macabros. Você tá maluco. Não existe crime sem vítima. Não existe crime sem vítima. Não existe. Do que vocês estão falando? Who I am? Você tá aqui tem umas meia hora, irmão. Você não se situou ainda? Tenho nem 1000 mensagens na live do tio Sérgio. Quê? Vítimas foram submetidas a uma variedade de experimentos mortais desenvolvidos por Ishii, Yoshimura e outros membros da unidade. Vamos ver alguns dos principais deles. O primeiro é teste de congelamento. Mas tatu é com U mesmo. Não, eu tô falando de tatu de tatuagem. Tipo, T-A-T-T-O-O. Yoshimura, que era um fisiologista, dedicava-se especialmente ao estudo da hipotermia. No âmbito das pesquisas lideradas pelo Dr. Maruta sobre lesões dos membros, ele adotava regularmente uma prática em que ele mergulhava os membros dos prisioneiros em uma banheira de água repleta de gelo, mantendo eles submersos até que os braços ou pernas ficassem congelados e uma camada de gelo se formasse sobre a pele. De acordo com o testemunho ocular, os membros produziam um som semelhante ao de uma prancha de madeira quando atingidos por uma vara. Em seguida, Yoshimura experimentava diferentes métodos para o rápido reaquecimento dos apêndices congelados. Algumas vezes realizava esse procedimento molhando o membro com água quente, em outras aproximava ele de uma fogueira e em outras deixava o sujeito sem tratamento durante a noite para observar quanto tempo levaria para que o próprio sangue da pessoa descongelasse o membro. Agora vamos ver a vivisecação de cativos conscientes. A princípio, esses pacientes eram voluntários das fileiras do exército, mas quando os experimentos atingiram os limites do que poderia ser observado de forma não invasiva e o suprimento de voluntários secou, a unidade voltou-se para o estudo de prisioneiros de guerra chineses e prisioneiros civis. E como o conceito de consentimento saiu pela janela, o mesmo aconteceu com a contenção dos pesquisadores. Foi nessa época que a Unidade 731 começou a se referir a sujeitos de pesquisa confinados como troncos ou maruta. Os métodos de estudo nesses experimentos eram bárbaros. A vivisecação, por exemplo, é a prática de mutilar corpos humanos sem anestesia para estudar o funcionamento dos sistemas vivos. Milhares de homens e mulheres, a maioria cativos comunistas chineses, crianças e fazendeiros idosos, foram infectados com doenças como cólera e peste, depois tiveram seus órgãos removidos para exame antes de morrer, a fim de estudar os efeitos da doença sem a decomposição que ocorre após a morte. Os indivíduos tiveram membros amputados e recolocados no outro lado do corpo, enquanto outros tiveram seus membros esmagados ou congelados, ou então tiveram a circulação cortada para observar o processo da gangrena. Finalmente, quando o corpo de um prisioneiro estava totalmente esgotado, eles normalmente eram baleados ou mortos por injeção letal, embora alguns possam ter sido enterrados vivos. Nenhum dos cativos chineses, mongóis, coreanos ou russos designados para a Unidade 731 sobreviveu ao confinamento. Vamos ver agora os testes de armas. A eficácia de várias armas era... Caralho. Se não me engano, um dos experimentos era colocar uma mãe e seu filho em um lugar fervendo e ver se ela ia subir no filho pra fugir ou tentar salvar ele. Geralmente os dois morriam. Cara, que energia satânica isso, hein, cara. Puta merda.
Reage na música aí, tio. Não, a gente vai reagir depois desse vídeo aqui pra dar uma... Nossa. Ah, que... Nossa senhora, que negócio ruim, cara. Puta que pariu. Vai demorar pra caralho. Se você ficar reclamando, vai mesmo. De interesse óbvio para o exército japonês. Para determinar a sua eficácia, a unidade em questão reuniu os cativos em um campo de tiro e os disparou de várias distâncias com várias armas japonesas, como a pistola Nambu 8mm, metralhadoras e granadas. Padrões de feridas e profundidades de penetração foram então comparados nos corpos dos presos mortos e moribundos. Baionetas, espadas e facas também foram estudadas dessa maneira, embora as vítimas geralmente fossem destinadas a esses testes. Lança-chamas também foram testados, tanto na pele coberta quanto na exposta. Além disso, foram montadas câmaras de gás nas instalações da unidade e os sujeitos do teste foram expostos a gases nervosos e agentes de bolhas. Objetos pesados foram jogados sobre vítimas amarradas para estudar lesões por esmagamento. Outros foram trancados e privados de comida e água para saber quanto tempo os humanos poderiam sobreviver sem eles. E as vítimas foram autorizadas a beber apenas água do mar ou receber injeções de sangue humano ou animal incompatível para estudar transfusões e o processo de coagulação. Enquanto isso, a exposição prolongada aos raios-x esterilizava e matava milhares de participantes da pesquisa, além de... R$1 do Pix, me rouba logo, Sérgio. Você tá reclamando, irmão? Você tá reclamando, cara? Isso é muito pra você? O cara tá reclamando e não mandou. O cara só foi lá ver o valor e reclamar. Tivesse 10 centavos, ele ia reclamar do mesmo jeito. Bem-vindo ao áudio da natureza humana. Isso aí é o que o Japão escondeu debaixo de animes, músicas e entretenimento. Causar queimaduras horríveis quando as placas emissoras eram mal calibradas ou mantidas muito próximas dos mamilos, órgãos genitais ou o rosto dos participantes. E para estudar os efeitos das altas forças G em pilotos e paraquedistas em queda, o pessoal da unidade carregou seres humanos em grandes centrífugas e os girou em velocidades cada vez mais altas, até que perdessem a consciência ou morressem, o que geralmente acontecia em torno de 10 a 15 Gs, embora crianças pequenas mostrassem uma tolerância menor para forças de aceleração. Agora... Meu Deus do céu. Tá difícil assistir isso aqui, hein? Não vou mentir pra vocês, não. Tá foda assistir isso aqui. Falando um pouco sobre as experiências com sífilis, para saber o que eles precisavam saber, os médicos designados para a Unidade 731 infectaram as vítimas com a doença e suspenderam o tratamento para observar o curso ininterrupto da doença. Um agente quimioterápico primitivo chamado Salvarsan às vezes era administrado por um período de meses para observar os efeitos colaterais. Para garantir a transmissão efetiva da doença, as vítimas de sífilis do sexo masculino eram obrigados a violar companheiros do cativeiro do sexo feminino e masculino, que seriam então monitorados para observar o início da doença. Se a primeira exposição não conseguisse estabelecer a infecção, mais estupros seriam arranjados até que isso acontecesse. Além dos experimentos de sífilis, o estupro se tornou uma característica comum dos experimentos. Por exemplo, cativas do sexo feminino em idade fértil às vezes eram engravidadas à força para que experimentos com armas e traumas pudessem ser feitos nelas. Depois de serem infectadas com várias doenças, expostas a armas químicas ou sofrerem ferimentos por esmagamento, ferimentos à bala e ferimentos por estilhaços, as cobaias grávidas foram abertas e os efeitos nos fetos estudados. A ideia parece ter sido traduzir as descobertas das equipes para a medicina civil, mas se os pesquisadores da Unidade 731... Nenhum deles foram condenados. Nenhum deles foi condenado. Morreram aposentados de velhice. Nossa senhora. Publicaram esses resultados, os artigos parecem não ter sobrevivido aos anos de guerra. A totalidade da pesquisa da Unidade 731 apoiava sua missão maior, que em 1939 era desenvolver armas horríveis de destruição em massa para uso contra a população chinesa, e de forma presumível contra as forças americanas e soviéticas se chegasse a hora. Para esse fim, a unidade percorreu dezenas de milhares de cativos em várias instalações na Manchúria, ocupada por forças imperiais por anos. Os internos dessas instalações foram infectados com vários dos patógenos mais
mais letais conhecidos pela ciência, como a Yersinia pestis, causa a peste bubônica e pneumônica, e o tifo, que os japoneses esperavam que se espalhasse de pessoa para pessoa depois de implantado e despovoasse. iPhone na maioria é status. A bateria no meu não dura nem 5 horas, novinha, tem 1 ano. Depende de qual tu vai pegar. Cara, eu só quero pegar o iPhone por causa da câmera, irmão. É literalmente só por causa da câmera. É a única coisa que me atrai no iPhone é a câmera. É só isso. Os coreanos eram obrigados a aprender a língua deles. Não podiam falar a própria. Até hoje isso, né? Até hoje, se você aparece lá Você aparece lá no Japão falando japonês, os caras te endeusam. Agora inventa de falar inglês. Não é a mesma coisa, tá ligado? Inclusive, o governo dos Estados Unidos pegou os experimentos deles, os resultados, o Japão ficou isento. E a China odeia eles até hoje por isso. A China e a Coreia odeiam o Japão e o motivo é esse. Pega um Android, ué, a câmera deles é boa. Tem uns pouco brabo. É, mas pouco é caro, né? Áreas disputadas. Para produzir as cepas mais letais possíveis, os médicos monitoraram os pacientes quanto ao rápido início dos sintomas e rápida progressão. As vítimas que sobreviviam eram baleadas, mas aquelas que adoeciam mais rapidamente eram sangradas até a morte em uma mesa mortuária. E seu sangue era usado para transfectar outros cativos, os mais doentes dos quais seriam sangrados para transferir a cepa mais virulenta para outra geração. Um membro da unidade mais tarde lembrou que cativos muito doentes e sem resistência seriam colocados na laje para que uma linha pudesse ser inserida em sua artéria carótida. Quando a maior parte do sangue havia sido sugado e o coração estava fraco demais para bombear, um policial com botas de couro subiu na mesa e pulou no peito da vítima com força suficiente para esmagar a caixa torácica. Quando o bacilo da peste foi criado com um calibre considerado suficientemente letal, a última geração de vítimas a serem infectadas foi exposta a um grande número de pulgas. As pulgas foram então embaladas em pó e seladas dentro de invólucros de bombas de argila. Em 4 de outubro de 1940, bombardeiros japoneses lançaram essas cápsulas, cada uma carregada com 30 mil pulgas, que havia sugado o sangue de um prisioneiro moribundo sobre a vila chinesa de Kuzou. Testemunhas do ataque lembram de uma fina poeira avermelhada se depositando nas superfícies por toda a cidade, seguida por uma erupção de dolorosas picadas de pulgas que afligiram quase todos. De relatos contemporâneos, sabe-se que mais de 2.000 civis morreram da peste após esse ataque e que outros 1.000 ou mais morreram nas proximidades de Yu, depois que a praga foi levada para lá por trabalhadores ferroviários doentes. Outros ataques, utilizando o antraz, mataram aproximadamente 6.000 pessoas na área. Alguns anos depois, quando a guerra estava chegando ao fim, o Japão também planejou bombardear a América com pulgas infestadas da peste, mas nunca teve a chance. Em agosto de 45, depois que Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, o exército soviético invadiu a Manchúria e aniquilou totalmente o exército japonês, e o imperador leu a sua infame declaração de rendição pelo rádio. Após isso, a unidade 731 foi oficialmente dissolvida. Seus registros foram em sua maioria queimados, destruindo qualquer informação útil que a equipe conseguiu gerar em 13 anos de pesquisa. A maioria dos pesquisadores voltou à vida civil no Japão ocupado como se nada tivesse acontecido, muitos deles se tornando membros proeminentes do corpo docente da universidade. A lista de crueldades parecia não ter fim, e muitos dos atos cometidos pelos membros da unidade 731 são ainda mais perturbadores do que os já descritos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou a chegar ao fim, todos os prisioneiros dentro do complexo foram mortos para esconder evidências, e não houve sobreviventes documentados. Os ministérios de Tóquio ordenaram a destruição de todos os materiais incriminatórios. Testemunhas em potencial, como os 300 prisioneiros restantes, foram gaseados ou envenenados enquanto os 600 trabalhadores chineses e manchus foram baleados. Ishii ordenou que todos os membros do grupo desaparecessem e levassem o segredo para o túmulo. Frascos de cianeto de potássio foram distribuídos para uso no caso de o restante do pessoal ser capturado. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em setembro de 1945, Ishii estava no Japão e foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos, assim como alguns dos seus cúmplices. Surpreendentemente, Ishii e outros membros da unidade receberam imunidade da acusação de crimes de guerra por parte do governo militar dos Estados Unidos. Outros membros da unidade 731 foram capturados pelos soviéticos enquanto invadiram o norte da China nos últimos dias da guerra. Em vez de serem executados, receberam penas de prisão ou foram repatriados para o Japão nos anos 1950. Isso em uma tentativa soviética de melhorar as relações com o país. Após a guerra, membros da unidade 731 realizaram reuniões abertamente no Japão, escapando de consequências significativas por seus crimes. O Japão relutantemente reconheceu a existência da unidade no... Por que quando isso aconteceu com as bruxas você não falou nada, tio Sérgio? Você é machista? Porque eu tô reagindo a esse vídeo aqui não das bruxas. Você é burro? Caralho.
no final dos anos 1990, mas recusou-se a discutir as suas atividades. Em vez disso, os relatos das atividades da unidade foram construídos com base no testemunho de ex-membros, fotografias e provas documentais. Até hoje, o Japão não se desculpou, e a China não perdoou as inúmeras atrocidades que as forças japonesas infligiram à China entre 1931 e 1945. À medida que as últimas testemunhas dessa história envelhecem e morrem, é possível que o assunto nunca mais seja abordado novamente. Essas atrocidades esquecidas são um lembrete sombrio de como o poder absoluto e a ideologia de superioridade podem levar a ações brutais e desumanas. É importante lembrar e aprender com esses eventos sombrios para que jamais se repitam. Aqui no canal temos um vídeo também. Pergunte a qualquer aluno do ensino médio de lá se ele sabe desses incidentes. É lógico que não, irmão. Tudo é simplesmente uma lenda. Pois é. Lógico que não. Bem muito interessante, que fala sobre o que aconteceu com os soldados japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Vou deixar marcado aqui e o link também está na descrição. Caso tenha achado que o vídeo tenha lhe agregado historicamente, por favor se inscreva no canal para que esse projeto aqui no YouTube continue a todo Meu vapor. Deus do Nos céu. vemos em breve. Bem informativo o vídeo, da hora, hein? Ah, foi difícil de ver. Foi difícil de ver esse aqui, hein?